Eu não trabalho mais no turno da noite, mas durante anos trabalhei em uma instituição de cuidados residenciais, especificamente nos finais de semana, cuidando sozinho de uma unidade para pessoas com demência. Era uma responsabilidade enorme. 15 residentes sob meus cuidados, sem ninguém para ajudar durante toda a noite. Certa madrugada, por volta das 3 horas, após uma ronda para verificar se todos estavam bem, ouvi a campainha tocar. Um arrepio percorreu meu corpo. Era incomum, já que a instalação era segura, e aquela era uma hora estranha para receber visitas. Fui até a janela, mas não havia ninguém lá. Atribuí isso ao cansaço, já que as noites podiam ser exaustivas. Cerca de 10 minutos depois, a campainha tocou novamente. Olhei novamente pela janela, e mais uma vez não vi ninguém. Porém, do outro lado da rua, notei um carro estranho estacionado. Achei prudente tirar uma foto por precaução antes de voltar para o meu posto. Enquanto tentava me distrair jogando um jogo de adivinhações com uma das residentes, que estava bastante desorientada pela demência, ela olhou para mim e perguntou: "O que aquele cavalheiro queria?" "Querida." Minha espinha gelou. Apesar disso, tentei ignorar, já que alucinações são comuns em pessoas com demência. Pouco tempo depois, a campainha tocou pela terceira vez. Comecei a ficar realmente assustada. Ao passar pelo corredor, outro residente, que estava pintando para se distrair, virou-se para mim e disse calmamente: "Oh, não atenda a porta sozinha. Ele quer te machucar." Fiquei paralisada. Ele então voltou a fingir que estava pintando, como se nada tivesse acontecido. Ao olhar pela janela, vi novamente o carro estacionado. Desta vez, percebi uma sombra se movendo perto da porta. Logo depois, um homem apareceu na esquina, olhou diretamente para mim e fizemos contato visual. Foi um momento assustador, digno de um filme de terror. Eu gritei. Os residentes ficaram agitados com o barulho, e o homem do lado de fora correu. Liguei para a polícia, que chegou rapidamente. A presença dos 2 policiais ajudou a acalmar os residentes, mas foi um verdadeiro caos até que todos voltassem a dormir. Mais tarde, os policiais me informaram que, naquela mesma noite, uma casa na mesma rua havia sido invadida. Uma mulher foi atacada enquanto dormia por alguém que estava procurando por drogas. Não consigo deixar de pensar se era o mesmo homem que tentou entrar na minha unidade, possivelmente em busca dos medicamentos que mantínhamos ali. Felizmente, nossa unidade era bem segura, e o invasor aparentemente escolheu outro alvo. Mas até hoje, algo me intriga profundamente. Como 2 dos meus residentes sabiam que havia alguém lá fora com intenções tão perigosas? Eles não tinham como olhar pela janela e ver o homem. Parece uma daquelas situações misteriosas, como se fosse um aviso de um anjo da guarda ou uma coincidência inexplicável. De qualquer forma, deixei o emprego pouco tempo depois, já que a administração se recusou a contratar uma segunda pessoa para o turno da noite, algo que considerei essencial após essa experiência. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas depois do que aconteceu naquela pequena cidade do interior, minha perspectiva mudou completamente. A princípio, o local parecia inofensivo, uma daquelas cidades pequenas com casas espaçadas e ruas de terra batida. Sempre fui uma pessoa da cidade, mas sentia que precisava de um tempo fora, longe do caos urbano e das rotinas incessantes. Foi então que um amigo me recomendou que visitasse sua propriedade rural no interior de Minas Gerais. Ele havia herdado um sítio de seus avós e me ofereceu a oportunidade de passar uns dias por lá, já que ele quase não ia. O sítio ficava a uns 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Quando cheguei, a tranquilidade do lugar me impressionou. As colinas verdes, o céu aberto e a sensação de isolamento tinham algo reconfortante, mas também um certo toque de solidão. As pessoas da cidade mais próxima eram simpáticas, mas eu notei que tinham uma maneira peculiar de me olhar, como se soubessem algo que eu não sabia. Nos primeiros dias, aproveitei a paz. O sítio era espaçoso e as noites eram completamente silenciosas, exceto pelo som dos grilos e do vento passando pelas árvores. Eu lia meus livros, caminhava pelas trilhas e dormia tranquilamente. Contudo,
Conforme os dias passaram, comecei a notar coisas que me deixaram inquieto, pequenos detalhes que, no começo, ignorei. Uma noite, por exemplo, enquanto estava sentado na varanda, ouvi um som que não conseguia identificar. Era como um farfalhar vindo do mato denso, seguido por um leve sussurro, quase imperceptível. Tentei ignorar, achando que era o vento ou algum animal, mas, na noite seguinte, aconteceu de novo. O som vinha do mesmo lugar, do mesmo ponto exato na mata. Dessa vez, peguei uma lanterna e decidi investigar. Caminhei até a beira do matagal, apontando a luz para o meio das árvores. O farfalhar parou imediatamente, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. A escuridão parecia mais densa naquela parte, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Decidi voltar para casa. Os dias seguintes foram estranhos. Eu comecei a notar que algumas coisas estavam fora do lugar quando eu acordava pela manhã. Objetos que eu havia deixado em um canto da casa apareciam em outros, como se alguém estivesse mexendo neles enquanto eu dormia. Tentei me convencer de que era distração minha, mas aquela sensação de estar sendo observado crescia a cada dia. Uma tarde, enquanto estava andando pelas redondezas, encontrei um morador local que estava cuidando de suas vacas. Conversamos por alguns minutos. Ao saber que eu estava no sítio do meu amigo, ele ficou sério. "Você está sozinho lá?" Ele perguntou, e eu confirmei. O homem balançou a cabeça lentamente e olhou para o chão antes de murmurar algo que não conseguia entender direito. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele só balançou a cabeça de novo e disse: "Toma cuidado." Voltei para o sítio com uma sensação de peso no peito. A noite caiu mais rápido do que o habitual, e, quando o escuro tomou conta, algo parecia estar diferente. O farfalhar voltou, mas, dessa vez, mais alto e mais próximo da casa. O vento começou a soprar forte, fazendo as árvores ao redor se balançarem com força. Fiquei dentro de casa, tentando me acalmar, mas não conseguia ignorar aquela sensação de que algo estava errado. Por volta da meia-noite, ouvi batidas na porta. Eram batidas leves, como se alguém estivesse com os dedos roçando contra a madeira. Meu coração disparou. Quem poderia estar ali, no meio do nada, àquela hora? Peguei uma faca da cozinha, tentando controlar minha respiração, e fui até a porta. As batidas continuaram, e, por um breve segundo, considerei abrir, mas algo dentro de mim dizia para não fazer isso. A voz que ouvi a seguir foi baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me arrepiar até os ossos. "Me deixe entrar, só por um momento." Era uma voz feminina, suave e doce, mas com algo de errado, uma frieza, uma distância que não parecia natural. Fiquei paralisado por alguns segundos, até que as batidas pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Eu me afastei da porta, tentando me acalmar, mas sabia que algo estava lá fora, esperando. Peguei a lanterna novamente, sem coragem de abrir a porta, e subi para o quarto, tentando dormir, mas o sono não veio. Fiquei deitado na cama, ouvindo o farfalhar, as batidas que ecoavam na minha cabeça, e aquela voz pedindo para entrar. No dia seguinte, decidi que precisava falar com alguém da cidade. Dirigi até a cidadezinha, procurando por respostas. Encontrei uma senhora idosa, dona de um mercadinho, e, depois de algumas perguntas, ela soltou um longo suspiro e me contou o que sabia. Segundo ela, o sítio onde eu estava havia pertencido há muito tempo a uma família conhecida por praticar coisas estranhas. As pessoas da cidade evitavam falar sobre o assunto, mas boatos circulavam sobre rituais antigos feitos naquela terra. "Dizem que algo ficou preso lá", ela me disse, com uma expressão de preocupação. "Não é bom mexer com essas coisas." Tentei ignorar o que ela disse, mas era impossível. A ideia de que algo antigo e maligno estava preso naquela propriedade não saía da minha cabeça. Decidi que ficaria mais um dia apenas para me certificar de que não estava enlouquecendo. Voltei para o sítio à tarde, com o sol ainda brilhando, mas a sensação de desconforto nunca me deixou. Naquela noite, o farfalhar voltou, mais intenso, e as batidas começaram logo depois. Dessa vez,
mais fortes, mais insistentes. Eu estava decidido a não ceder, mas, quando ouvi a voz novamente, algo mudou. Ela não estava mais implorando para entrar, agora estava zangada. Abri essa porta. A ordem veio fria, cortante, e meu corpo reagiu instantaneamente. Comecei a caminhar em direção à porta, mesmo contra a minha vontade. Cheguei a tocar na maçaneta, mas, antes que pudesse abrir, um grito ecoou do lado de fora, um grito horrível, que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Recuei, tremendo, sem coragem de olhar pela janela. Algo terrível estava do lado de fora, e eu sabia que, se abrisse a porta, não sobreviveria para contar a história. O grito cessou, mas a presença continuou. Não sei como, mas finalmente consegui pegar o telefone e liguei para meu amigo, implorando para ele vir até o sítio. Quando ele chegou no dia seguinte, o sol já havia nascido, e o que ele encontrou foi uma versão completamente destruída de mim. Eu não consegui falar sobre o que aconteceu, mas ele entendeu o suficiente ao ver o medo em meus olhos. Fomos embora naquela manhã, e eu jurei nunca mais voltar. Essa experiência mudou minha vida. Algo antigo e sombrio vive naquela terra, algo que ainda busca algo que perdeu, talvez. Não sei ao certo o que aconteceu ali, mas uma coisa é certa. O interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados, e eu fui tolo em tentar desvendá-los. Naquele verão, eu estava na casa dos meus pais e trabalhando em uma loja de varejo nas proximidades. Em determinado momento, um homem me enviou uma mensagem no Instagram. Não dei muita atenção ao perfil dele, mas percebi que ele era bem mais velho do que eu e que eu não o conhecia. Ele simplesmente me disse "Oi", mas eu não respondi. Ao longo dos anos, já recebi mensagens de pessoas interrogadas e geralmente eu as ignoro. Na maioria das vezes, essas pessoas não enviam outras mensagens. Porém, esse homem não desistiu. Ele me enviou uma segunda mensagem no Instagram, depois uma terceira, quando eu não respondi a segunda. Nessa altura, comecei a me irritar e o bloquear. Achei que o assunto estava resolvido, mas não estava. No dia seguinte ao bloqueio, recebi um pedido de amizade dele no Facebook. Quase bloqueei ele ali mesmo, mas acabei não fazendo isso. No dia seguinte, percebi que ele havia curtido várias das minhas postagens no Facebook e comentado em algumas fotos e publicações antigas. Ele deixou comentários nas minhas fotos e pedia, nos comentários, para eu aceitar o pedido de amizade dele. Foi quando eu apaguei todos os comentários e o bloqueei também no Facebook. Eu não sabia quem ele era, mas não me importava. Ele estava sendo um perseguidor e não deveria me mandar mensagens, especialmente depois de... A situação pareceu ser engraçada por um tempo, até que um dia, enquanto eu estava no trabalho, ele apareceu na minha loja. Na primeira vez em que o vi, não o reconheci. Eu só tinha visto uma foto de perfil dele quando o bloqueei, então percebi que ele era apenas um cliente comum fazendo compras e não liguei uma foto ao homem na minha frente. Eu estava trabalhando como caixa quando ele se mudou de mim, sem carregar nenhum item. Foi quando percebi que algo estava errado. Ele então me cumprimentou e começou a mencionar as coisas que ele havia feito no Facebook e no Instagram. Ele me disse porque eu continuava bloqueando ele e afirmou que era um cara legal. Foi nesse momento que eu percebi quem ele era e fiquei realmente assustado, porque, para ser sincero, eu nem percebi que ele morava no mesmo estado que eu. Eu descobri que ele era um homem aleatório de outro lugar do país, me perseguindo pelas redes sociais. Então, quando ele disse aquelas palavras dentro da loja, eu não ESP. Ele começou a perguntar a que horas eu saia do trabalho e coisas do tipo. Eu não disse nada e, em vez disso, disse que não estava interessado e pedi para ele ir embora. A princípio, ele ficou um pouco defensivo e perguntou qual era o meu problema, mas eventualmente ele se afastou e foi embora. Dessa vez, ele não veio falar comigo, mas ficou circulando pelos corredores da loja. Eu o vi fingindo estar fazendo compras e olhando para mim de vez em quando. Ele ficou lá por cerca de 30 minutos e depois foi embora, sem comprar. Depois disso, contei para o meu chefe o que havia acontecido, e ele me orientou a avisá-lo caso o homem aparecesse novamente.
Felizmente, eu não vi mais na loja. Porém, poucos dias depois, ao chegar em casa do trabalho por volta das 20 horas, meus pais estavam fora e eu estava sozinho em casa. Cerca de 1 hora depois, ouvi batidas na porta da frente. Saí do meu quarto e fui até a janela da sala para ver quem estava na porta antes de atender. Quando olhei, vi que era o mesmo homem. Isso me assustou muito, pois eu não fazia ideia de que ele soubesse onde eu morava. Rapidamente, peguei meu celular e liguei para a polícia, informando que um homem estava me perseguindo e agora estava em minha casa. Voltei para o meu quarto e esperei a polícia chegar. Durante os 10 minutos seguintes, fiquei ao telefone com o atendente. Felizmente, o homem não tentou arrombar a porta. Logo, a polícia chegou e encontrou o homem no meu quintal, fazendo cortes nas mãos e pernas com um pedaço de caco de vidro. Ele foi preso, e eu contei toda a história para a polícia sobre como ele me perseguiu. Fiquei aliviada por ele ter sido preso e espero nunca mais ter que vê-lo.